Há coisas que permanecem para sempre na memória de uma geração. O cheiro do vinil, o suave estalido da agulha e, claro, os enormes e sérios alto-falantes Radiotechnica S90 que ocupavam metade do cômodo e faziam os vizinhos baterem no radiador. Para alguns, era um sonho da vitrine da loja Beresca, para outros, o principal troféu de uma viagem a negócios, e para alguns, os primeiros alto-falantes de verdade, depois dos quais era impossível ouvir twitters minúsculos novamente. Os S90 se tornaram um símbolo de uma época em que a música não era apenas ruído de fundo, mas um evento. Os amigos se reuniam, ligavam o gravador ou a vitrola, e a noite estava pronta. Hoje vamos relembrar a história da fábrica Radiotechnica, descobrir como o lendário S90 nasceu, quais modificações existiram e como os entusiastas o aprimoraram. E o mais importante, se é possível transformar o S90 em um verdadeiro assassino de alta fidelidade. Saudações, queridos amigos, meu nome é Arkady Zenin, sou o fundador da Premium Riff e estamos localizados em Riga, a cidade natal do S90. Aproveitem a exibição. Radiotechnica não é apenas um logotipo na grade, é uma enorme parte da história da Letônia e de toda a indústria de áudio soviética. A fábrica iniciou seu desenvolvimento no final dos anos 20, quando pequenas oficinas particulares em Riga começaram a fabricar equipamentos de rádio e, mais tarde, uma grande fábrica de rádios foi estabelecida com base nelas. Já nos anos do pós-guerra, a Radiotechnica se tornou uma das maiores fabricantes de equipamentos de áudio da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Rádios, radiogramas, alto-falantes, equipamentos de estúdio, até mesmo videocassetes. No auge, milhares de pessoas trabalhavam na fábrica, e os produtos eram enviados não apenas por toda a União, mas também exportados para a Europa, a Austrália e a América. Imaginem, equipamentos soviéticos fabricados aqui em Riga tocavam em salas de estar na Alemanha e na Finlândia. Isso significa muito. A Radiotechnica fazia parte da chamada Defesa 9, um grupo de empresas que trabalhavam na vanguarda da tecnologia. Foi aqui que surgiu toda uma linha de sistemas acústicos, desde alto-falantes compactos de prateleira até sérios modelos de piso. E entre eles, um modelo se tornou uma verdadeira lenda, o S90. O S90 não apareceu por acaso. Em meados dos anos 70, ficou claro que as pessoas precisavam de alto-falantes domésticos verdadeiramente sérios. Para que a música rock do vinil tivesse potência, as sinfonias soassem com dignidade e os gravadores como Vesna ou Orbita não parecessem deslocados ao lado de alto-falantes pequenos. A equipe de engenharia da Radiotechnica estabeleceu para si um objetivo ambicioso: criar um sistema de alto-falantes de 3 vias que pudesse competir com os modelos ocidentais em termos de qualidade, mantendo-se ainda acessível para o consumidor médio. De acordo com materiais e recordações, o papel fundamental na criação dos primeiros S90 foi desempenhado pelo designer Roland Kerno, que anteriormente tinha experiência trabalhando com a empresa alemã Telefunken e tinha uma compreensão clara de como deveria ser a acústica moderna daquela época. Foi assim que o conceito nasceu. Um woofer grande de 10 polegadas, um driver de médio separado, um tweeter de cúpula, uma porta bass reflex, circuitos magnéticos potentes e um gabinete bastante generoso com um volume decente. O S90 foi projetado não como um brinquedo para o quarto, mas como um sistema sério para salas de estar, clubes e até mesmo pequenas salas. Agora vamos ser um pouco mais específicos. Historicamente, vários modelos foram lançados sob o nome S90, que eram muito semelhantes em essência, mas tinham marcações diferentes. Os primeiros foram o 35AS1 e o 35AS012, que eram essencialmente o mesmo S90, cuja produção começou em meados dos anos 70. Mais tarde, surgiu o 35AS212, uma versão atualizada que a maioria das pessoas geralmente associa ao nome S90. A produção foi realizada tanto na fábrica Radiotechnica de Riga, quanto, por exemplo, na fábrica eletromecânica de Briansk. As especificações técnicas são potência nominal de cerca de 35 watts, potência musical de até 90 watts, impedância de 8 ohms e uma faixa de frequência declarada de aproximadamente 20 a 25 mil Hz. Versões posteriores, como S90B e S90D, receberam pequenas alterações no crossover, atualizações no design do gabinete e, às vezes, alto-falantes ligeiramente diferentes, mas a filosofia geral permaneceu a mesma.
As dimensões são de aproximadamente 71 centímetros de altura, 36 de largura e 28 ou 29 de profundidade, com um peso de aproximadamente 25 kg por alto-falante. Este já é um gabinete sério que precisava ser carregado por 2 pessoas e colocado de tal forma que o chão não tremesse só de tentar movê-lo. Além do S90 básico, havia o S90B, S90D, S90E e outras variações, que diferiam em design, aparência e pequenas modificações de circuito e estrutura. Formalmente, de acordo com a documentação, o S90 é um sistema de áudio doméstico para uso fixo, mas, na realidade, era usado em todos os lugares que precisavam de som alto e mais ou menos decente. Em casa, o S90 ficava ao lado do Radiotécnica U-Primeiro-1 Amfitone Brick, com gravadores de rolo Olymp e decks de cassete. Era o sonho de todo amante da música, ligar Victor Tsoi, Pink Floyd ou Deep Purple e sentir o ar do cômodo começar a se mover. Em clubes e casas de cultura, os alto-falantes S90 eram frequentemente usados para sonorização em pistas de dança, discotecas escolares e espaços de ensaio. Para muitos músicos, era um cavalo de batalha através do qual ouviam seus instrumentos. Parte dos acústicos da Radiotécnica foi exportada para o exterior, para Alemanha, Finlândia, Austrália, Estados Unidos, e lá esses alto-falantes também encontraram seus fãs. Como equipamento acessível, mais honesto da União Soviética, nenhum outro acústico soviético foi aprimorado tão massivamente quanto o S90. Era, e ainda é, o kit de construção perfeito para adultos. O que os entusiastas faziam? Eles substituíam capacitores eletrolíticos e filtros por outros de filme, recalculavam o crossover, nivelavam a resposta de frequência, amorteciam o gabinete, adicionavam feltro, enchimento sintético, mantas de betume, reforçavam as paredes com travessas para reduzir a ressonância. Eles aumentavam ou diminuíam o nível das frequências altas ou médias, alteravam valores de resistores e circuitos atenuadores, substituíam tweeters por modelos mais modernos da Visatone, Perlis e outros, integrando-os cuidadosamente ao painel frontal antigo. Eles removiam indicadores de nível e interruptores desnecessários, simplificando a parte elétrica para um som melhor. Você pode encontrar dezenas de projetos adequados do S90 na internet, variando de pequenos ajustes cosméticos a uma reforma completa com todos os alto-falantes novos e um novo crossover construído no gabinete original. Basicamente, o S90 se tornou uma plataforma popular para experimentos e aprendizado sobre acústica. Agora, a parte mais interessante. É possível fazer o S90 competir de verdade em qualidade de som com alto-falantes modernos e caros, não apenas em mitos, mas com base em medições e impressões reais. A abordagem da Reflector Audio para qualquer projeto é medição, precisão de fase e acústica honesta sem nenhuma mágica. Se aplicarmos essa filosofia ao S90, a receita seria mais ou menos assim. O gabinete, como fundamento, mantemos a caixa clássica, já que faz parte da lenda. Ajustamos um pouco a porta Bass Reflex e adicionamos amortecimento extra ao volume interno. Escolhendo os alto-falantes. Há 2 opções: manter os drivers originais, se ainda estiverem funcionais, e seus parâmetros permitirem que funcionem adequadamente. Mas décadas se passaram e, infelizmente, os alto-falantes originais que brilhavam há várias décadas já perderam sua flexibilidade, resistência e delicadeza. Infelizmente, precisamos removê-los, então é melhor substituí-los por drivers modernos que tenham baixa distorção e desempenho previsível na faixa necessária e instalá-los em um novo painel frontal. Trabalhar com o painel frontal significa remover elementos desnecessários, combinar os alto-falantes em um centro acústico mais lógico e, se possível, ajustar sua posição para melhor direcionalidade e imagem sonora. Em resumo, estamos fazendo um novo painel frontal, um novo crossover do zero, não apenas um leve ajuste, mas um filtro completamente novo construído do zero com componentes de qualidade para os parâmetros reais. Medir a resposta em frequência de amplitude, impulso e fase e montar um circuito que proporcione a resposta mais plana possível e o alinhamento adequado das bandas. Ajuste preciso com base em medições. Uso um microfone, o programa de medição ARTA e um objetivo claro, uma resposta em frequência de amplitude plana, fase precisa e boa resposta de impulso. Nos afastamos do parece bom para mim em direção ao controle objetivo, enquanto ainda ouvimos o resultado, medimos e ouvimos.
Qualquer alto-falante funciona em conjunto com o ambiente, então o toque final é o posicionamento, uma leve correção de equalização, se necessário, e o casamento adequado com o amplificador. Como resultado, você não obtém apenas mais um S90 modificado, mas um gabinete vintage com uma configuração acústica completamente moderna e um som que já pode ser comparado a sistemas hi-fi sérios e até high-end. Uma lenda, mas sem óculos cor-de-rosa. A potência de projeto é de até meio kW por par. Agora você pode alimentar uma discoteca e até superar sistemas high-end. O Radiotechnica S90 é mais do que apenas um par de alto-falantes do passado. É um pedaço da história de Riga, da engenharia soviética e de nossa juventude musical. Para alguns, é a primeira batida de grave, o primeiro amor por uma música lenta em uma discoteca escolar, o primeiro disco de vinil tocado com mãos trêmulas. Hoje podemos olhar para o S90 de uma nova forma, não apenas com nostalgia, mas melhorando-os objetivamente, trocando crossovers, alto-falantes, medindo e levando-os a um nível que as pessoas dos anos 70 e 80 só podiam sonhar. E há um prazer especial nisso. Preservar a alma de uma lenda, mas dar a ela uma segunda vida em um nível moderno. Se você se interessa por projetos como este, e pela ideia de atualizar equipamentos antigos ao nível de um assassino de alta fidelidade, me avise nos comentários. Ou talvez você ainda tenha seu S90, conte-nos sua história. Mais informações sobre o painel frontal modificado podem ser encontradas no link na descrição. Este foi Arcade Zenin Premium GIF de Riga. Vejo vocês nos próximos vídeos. E sim, que o poder do som certo para você esteja com vocês, sintam-se à vontade para passar por aqui.